contra a violência contra a mulher, essas coisas aí, muita coisa. Cara, mas você vê que, olha só, eu tenho até nas minhas falas eu sempre uso esse exemplo, né? Que lá no final dos anos 80, início dos anos 90, quando a gente tinha aquelas bandas ali que surgiu o Rebanhão, Oficina, o maior escândalo, né? Cats Barneia, que é pesado e tal. Mas antes disso, que a igreja a gente não podia usar guitarra, que eram instrumentos ditos do demo, né? Instrumentos satânicos. E eu lembro de uma ocasião quando decidiram que poderia usar bateria na igreja que eu fazia parte, né? Era criança. E aí a bateria ficou no centro da igreja em cima, que era o lugar que ficava, e o baterista fez ali a virada, o repique, e terminou na caixa. No que ele termina na caixa, a caixa cai e sai rolando no meio da igreja. Então, para aqueles cristãos mais supersticiosos, meu amigo, aquilo foi um prato cheio, entendeu? Então, a gente vivenciou isso com a música por muitos anos, né? A questão da música secular, a música sacra, né? A adoração e o que toca na igreja, o que não toca. E hoje é uma briga que os cristãos aí na internet vivem brigando por uma questão que extremamente ridícula, que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Esse não é um problema, por exemplo, em outros países, né? Que não tem outros problemas, mas não tem esse. Isso muito tempo com a dança, né? No caso, a coreografia, né? Esqueci o nome que se utiliza aí, mas para os ministérios de coreografia que não podia, e começou com mímica, com gestos de libras, depois com passinhos, né? E, enfim, tem exageros? Tem. Depois teve um tempo que era proibido o teatro. Cara, então, assim, é uma ênfase tão grande no proibir. Então, eu vou citar muito jogo aqui, cara, então você sabe, né? Mas, Boa, por cara. exemplo, tem um personagem do League of Legends, que é o Caim, ele é um Darkin, é um personagem, a fala dele é: eles temem o que não conseguem entender, medo os controla. Então, cara, essa frase para mim é fantástica, porque é literalmente o retrato do evangelicalismo brasileiro. Muito do que as pessoas temem e dizem que é do diabo é literalmente a falta de conhecimento. Eles literalmente temem o que eles não entendem, o que eles não veem. E são Uhum. controlados pelo medo, entendeu? E o evangelho não é medo, é liberdade. No evangelho não tem medo, tem temor. É o Sim. temor a Deus, né? Temor e tremor, mas não vem ao caso aqui, né? A ideia aqui é mostrar que, de fato, não é para você ter medo de tudo. Você foi liberto em Cristo, você tem que redimir as coisas da criação. Tem muita coisa que a gente pode usar que é muito bom a serviço do reino, né? Uhum. Então, da mesma forma que a gente lidou com isso nos anos 90, com a música, com a arte, essa cisão que havia na igreja entre o santo e o profano, e que foi quebrada e que hoje é mais leve, hoje é com o game. Que às vezes a aversão é só a jogos ditos violentos, jogos de tiro, por mais que tenha 1 milhão de estudos mostrando que não é o caso, que não fomenta, mas às vezes é o vício, às vezes, enfim, são tantas questões relacionadas ao medo, né, que Uhum. impede as pessoas de desenvolverem um pouco mais de ministérios dentro dessa área de cultura pop, né, em geral.